O aposto é uma expressão que fica entre vírgulas, tem antes um substantivo e esse aposto não anda para lá e para cá. Gente, vamos começar então? Olha só, a minha ideia hoje era tipo assim, cada questão, primeiro explicar para vocês como é que vocês têm que resolver, dar um tempinho para vocês estudarem, depois eu corrijo aqui. Vamos fazer assim? Então, olha só, a primeira questão é sobre o uso da crase, certo? É para a gente identificar onde a gente tem que usar a crase. Aí eu queria lembrar a vocês o seguinte, a gente tem duas situações em que a gente vai usar a crase. Uma delas é o seguinte, sempre que você tiver um A sozinho, se você no lugar desse A puder escrever a uma, significa que esse A vai estar com crase. Ou seja, você troca um A por a uma, se puder trocar, o A tem crase. Se você tiver um AS, você puder trocar esse AS por a umas, você também coloca a crase, certo? Cuidado apenas com uma situação. Termos que são móveis na língua portuguesa, qualquer termo que é móvel, se começar com A e tiver palavra feminina, também vai ter crase, que não se encaixa nisso daqui. Então, por exemplo, se eu falo assim, olha, à noite fui ao cinema. Vocês concordam que eu poderia falar fui à noite ao cinema, fui ao cinema à noite? Então, tudo que é móvel, vocês vão saber que as coisas são móveis porque o que é móvel vem sempre isolado por vírgula. Então, se o elemento for móvel e for formado por A mais palavra feminina, isso é uma situação em que a língua portuguesa também determina colocar a crase. Então, se eu falo assim, por exemplo, olha... Se a questão é sobre crase, você viu que tem alguma coisa isolada por vírgula que começa com A, tenta pensar o seguinte, posso andar com isso para lá e para cá? Posso falar, às pressas fiz o exercício às pressas? Então, se ele é um termo móvel, pressa não é uma palavra feminina, então eu vou colocar a crase aqui também. Porque esse caso aqui, isso daqui não vai funcionar. Tá? Então, ter expressões que estão isoladas por vírgula, isso daqui não vai funcionar. Vocês vão ter que ver primeiro se isso se move. Se se mover e for formado por A mais palavra feminina, aí vai ter a crase. Beleza? Entendido? Deixa eu só jogar aqui pro povo de casa. Isso é o que vocês precisariam para resolver essa questão. Então, aí, por exemplo, vocês vão pegar o A que tiver isolado por vírgula, vocês tentam mover. O que não tiver, você troca por a uma, para ver em qual que você vai colocar a crase. Beleza? Hã? Para ser esse caso aqui, ele vai estar isolado com vírgula. Entre duas vírgulas, ou no início com vírgula. Do contrário, é só procurar na frase. Na letra A, o único A que tem aí é o A antes de missa. Aí pensa, dá para trocar esse A por a uma? Hã? Então, por exemplo, pega na primeira frase. O único A sozinho que tem aí é o A antes de missa. Um A sozinho você troca por a uma. Entendeu? Pensa, faria sentido você dizer a uma missa do galo acontece na época do Natal. Isso é uma frase que para você é sonora, ó. A uma missa do galo acontece na época do Natal. Então, o A sozinho é assim. Agora, por exemplo, ali na letra D, por exemplo, tem um A isolado por vírgula depois. Hã? Porque não está isolado por vírgula. Vai pra cá.
Deixa eu só esperar o pessoal fazer que eu já digo para vocês. Tem. Qualquer circunstância, tempo, modo, causa. Se eu falar assim, por exemplo, ele saiu à francesa. A francesa é o modo como ele saiu. Vai ter crase também. Se você falar assim, olha, ele saiu a jato. Não vai ter crase porque jato é masculino. Mas o a jato é uma expressão móvel. Todos já fizeram? Já? Qual? A camelo também não, porque é móvel, mas a palavra é masculina. Tem que ser móvel, tem que ter o a e tem que ter uma palavra feminina. Pode, por exemplo, tinha até uma questão que a banca de vocês mesmo fez, que falava assim, olha, lutaremos, não, combateremos a sombra. Aí falava, tinha assim, combateremos a sombra sem crase e combateremos a sombra com crase. Quando você fala combateremos a sombra sem a crase, a sombra a sombra é o combatente. Sem a crase, a sombra é o combatente, é com quem você vai lutar. Combateremos a sombra com crase, aí é o lugar onde você vai fazer aquilo. Então, a crase, sim, ela muda o sentido. Podemos corrigir, gente? Então, olha só. Na letra A, o único A que aparece aí é o A antes de missa. E eu não posso falar, a uma missa do galo acontece na época do Natal. Então, não pode ser. Na letra B, tem o A antes de manhãs e o A antes de praia. Então, se eu fosse trocar os dois, seria assim, olha. Choveu em todas a umas manhãs em que fui para a umas praias. Não faz sentido. Na letra C, tem mais de um A ali, ó. A uma professora entregou a uma redação. Também fica estranho. O à meia-noite eu posso falar. Todos os sinos param de badalar à meia-noite. Todos os sinos à meia-noite param de badalar. Todos os sinos param à meia-noite de badalar. É móvel. Meia e noite são palavras femininas. Então, termo é móvel e é palavra feminina, aí eu tenho que colocar uma crase. Só para ter certeza, na letra E, eu tenho peças com A e tenho loja com A. Eu não posso falar, umas peças de roupas foram enviadas para uma loja do centro. Então, não pode ser, certo? A única resposta possível aqui, então, é a letra D. Mudaria o sentido. Se eu não colocar a crase, essa frase ficaria até sem sentido, porque seria assim, olha, sem a crase ali, o à meia-noite, por exemplo, não poderia ser o sujeito nem nada, aí ficaria sem sentido completamente a frase. Mas para ser referência à hora tem que ter a crase. Tem que ter. Compreendido, gente? Deixa eu só voltar aqui. Opa. Tá, vamos lá. Nossa próxima questão é sobre os tipos de sujeito. Deixa eu só achar aqui o apagador. Vou pegar um papel aqui mesmo. Nossa próxima questão é sobre... Oi. Exatamente, exatamente. Porque isso é uma exceção do uso da crase. É a crase quando está associada a um adjunto adverbial. Tá? Então, é especificamente nesse caso. Esse não se encaixa. Em todos os outros casos se encaixa o a uma. Nesse caso especificamente, não. Mas vocês vão saber, como eu falei, desconfia porque vai estar entre vírgulas. Se tiver no início, vai ter uma vírgula antes, no meio vai ter uma antes e uma depois. No final vai ter uma antes também. Certo? Aí você desconfia, aí troca de lugar, pode trocar de lugar, é o primeiro caso. A palavra é feminina, então tem crase. Em qualquer situação é só trocar por a uma. Mas viram como é que eu fiz? Eu troquei especificamente o a. Lembra que tinha ali, ó, para a. Eu falei para a uma, tem que trocar só o a por a uma, porque tem que fazer sentido assim, você não pode tirar palavra nenhuma.
Para poder colocar a crase com a uma, você tem que reler a frase e trocar especificamente o a por a uma. Beleza? Próxima questão é sobre tipos de sujeito, certo? Aí vocês repararam que a questão é sobre a frase que está destacada. A frase que está destacada está assim, ó. Escreveu cerca de 20 livros. Quando a questão é sobre sujeito, tentem lembrar de algumas regrinhas que eu passei para vocês lá no início do curso. Primeiro, quando a frase não tem vírgula, o sujeito é o que está antes do verbo. A frase tem vírgula? Tem alguma coisa antes do verbo? Então, se não tem nada, se a frase não tem vírgula e não tem nada antes do verbo, a gente tem duas situações possíveis. Duas não, três. Ou a gente vai ter um sujeito oculto, ou a gente vai ter um sujeito indeterminado, ou a gente vai ter um sujeito inexistente. Certo? Então, se não apareceu escrito o sujeito, ele tem que ser um desses. Ele só pode ser simples ou composto se ele aparecer escrito. Se não estiver escrito, tem que ser um desses daqui. De cara, a gente já pode perceber uma coisa. Para ser indeterminado, ele tem que estar de duas formas. Ou ele vai estar conjugado na terceira pessoa do plural, ou seja, no equivalente ao eles. O escreveu está conjugado no equivalente ao eles? Não. Ou então ele vai estar na terceira pessoa do singular, com o pronome ser. Ele está na terceira pessoa do singular, mas tem o pronome ser? Não. Então, ó, se não está escrito, só pode ser oculto, indeterminado ou inexistente. Mas para ser indeterminado, tem que se encaixar numa dessas maneiras aqui. Então, vocês já sabem que aquele sujeito ou é inexistente ou é oculto. Como é que eu sei se ele é oculto? Se a frase está aqui, eu vou ler duas frases à frente. Por que especificamente duas frases à frente? Um sujeito oculto, ele não tem um alcance maior do que duas frases para o contexto poder fazer o leitor conseguir entender. Geralmente, quando o sujeito é oculto, ele vai aparecer escrito na frase anterior. Se não estiver na anterior, vai estar no máximo na anterior da anterior. A frente disso nunca vai ser. Então, se você chegou a essa conclusão, é esse ou esse, vocês vão ter que voltar ao texto e ver se o sujeito apareceu antes. Certo? Entendido? Agora veja se vocês vão conseguir chegar aí à resposta de boa. Hã? Não sei. Já falo. Só para influenciar os outros. Só é indeterminado nessas duas situações. É, porque verbo no singular só é indeterminado se tiver o ser. Tem que ter o ser bem, tem que estar ele vai estar ou depois do verbo ou na frente do verbo, mas tem que ter escrito. Se escreveu ou escreveu-se. Eu expliquei a posição dele, que são as últimas questões desse material aí. Quando é que fica antes e quando vem depois. Vai ter algumas questões sobre isso aí também. E aí, todos conseguiram? Ó, então, reparem aí. Na frase anterior, ele fala: professora universitária aposentada de literatura, a francesa é a 17ª mulher e a primeira de seus pais a conquistar reconhecimento. Escreveu cerca de 20 livros. Quem escreveu? Foi a professora francesa, que já apareceu escrita antes. Se já apareceu escrita antes, esse sujeito aqui é oculto ou elíptico. Lembrando, gente, que o sujeito oculto tem 3 nomes, tá? É oculto, elíptico ou desinencial. Qualquer um dos 3 pode aparecer para vocês. Porque às vezes vocês ficam focados só no oculto, chega lá, tem desinencial. Você fala, que porra é essa, né? Não, eu vi pelas questões que estão aqui que eles gostam de botar mais exceções assim. Eu não sabia que era, não. Elíptico. Deixa eu pegar aqui só para ver qual é o próximo assunto.
É porque nem todo mundo vai lembrar disso especificamente. Se a frase não tem vírgula, o sujeito tem que aparecer antes do verbo. Então, ó, não tem vírgula, a frase começa com o verbo, é porque o sujeito não está escrito. Se não está escrito, ele não é nem simples nem composto. Porque para ser simples ou composto tem que estar escrito antes do verbo ou depois, mas teria vírgula se você tivesse mexido na ordem da frase. Certo? Certo? Podemos ir para o próximo assunto, então? Nosso próximo assunto é o uso da vírgula. Deixa eu só apagar aqui o quadro. Para saber se é oculto, você olha as anteriores. Hã? Uma assustada, então assim, as duas para trás, para frente, trás. Ah, não, desculpa, eu falei errado. É as duas anteriores, perdão, eu confundi. Sim, o meu medo é que, por exemplo, o verbo fazer, vai ter uma frase aqui, vai ter caso aqui. O fazer, ele em uma situação, ele é sujeito inexistente. Em outra, ele é oculto. Se eu falo assim, olha, João trabalha muito, faz 12 horas de trabalho. Se eu falo isso, ele é oculto, desinencial ou elíptico. Se não tem a frase anterior, e eu falo faz 12 horas de trabalho, o verbo fazer, com uma palavra que expressa tempo depois, vira sujeito inexistente. Então, sem a frase anterior, uma frase... Exatamente. Então, essa frase, faz 12 horas de trabalho, com a frase do João trabalha muito antes, é oculto. Sem essa frase antes, é sujeito inexistente. Então, por isso que eu falei Por isso que eu falei assim, o mais seguro é fazer isso. Você olhou, descartou indeterminado, está entre oculto e inexistente, o ideal é voltar ao texto e olhar uma frase ou no máximo duas frases antes. Porque se for oculto, vai aparecer no máximo duas frases antes. Certo? Exatamente. E para não cair numa situação como essa, de um verbo que pode também ser inexistente e ali o contexto acabar tirando isso dele. Tá? Aí olha só, gente, a próxima questão fala sobre o uso da vírgula. E reparem que o termo que ele está se referindo aí... Não, aqui para quem está em casa eu não mostrei a questão ainda não, que eu estou explicando primeiro a teoria depois que eu mostro para eles. Vocês estão vendo a questão antes, eles não estão vendo ainda não. Deles eu controlo por aqui. Vocativo é quando você chama alguém. Entendeu? Então, olha só, se o termo está entre vírgulas, tente lembrar o seguinte, se um termo está entre vírgulas, tá? Qualquer termo que estiver entre vírgulas pode, na língua portuguesa, significar mais de uma coisa, tá? Já que ele mencionou, pode significar um vocativo. E como é que vocês vão saber que é um vocativo? O vocativo é quando a gente chama alguém. Tá? João, Maria, alguma coisa assim. Se não for um vocativo, pode ser um aposto. Quando é que vai ser um aposto? Tá? É quando a palavra anterior é um substantivo. A palavra anterior é um substantivo e ele não se move. Eu abreviei aqui só para caber, tá? O aposto é uma expressão que fica entre vírgulas, tem antes um substantivo e esse aposto não anda para lá e para cá. Certo? Pode ser um adjunto. Tem que ter antes da vírgula um substantivo, sempre. Não existe aposto se não for assim. Pode ser um adjunto. Olá. Um adjunto adverbial. Como é que vocês vão saber que é um adjunto adverbial? Ele é móvel. Tudo que é móvel na língua portuguesa é um adjunto adverbial. Tá? Essa é a função dele principal, ser móvel. Tudo bem até aqui? Tá?
Então, ó, eu até botei 4, mas não é 4 não. São só esses. Agora eu vou aparecer porque é um 4. Então, olha só, você tem ali o termo. Tá? Deixa eu mostrar agora para o povo de casa. Vou virar aqui a questão. O termo está ali, ó. Uma pesquisa da BAIS, vírgula, plataforma especializada em criptogames, mostra alguma coisa. Se estar entre vírgulas, tem que pensar o seguinte: está chamando alguém? Quando ele fala plataforma, depois tentem ver, dá para andar para lá e para cá? Se não está chamando alguém, tenta ver se dá para andar para lá e para cá. Se der para andar para lá e para cá, é um adjunto adverbial. Se não der para andar para lá e para cá, é um aposto. Certo? Com isso, vocês já conseguem resolver essa questão. Bom, eu falei, minha ideia hoje é tentar mostrar para vocês como resolver a questão. Olhou? Como é que eu tenho que pensar a questão? Tudo bem, meu bem? Bom dia. Eu, como trabalho em quatro espaços escolares diferentes, eu moro um pouquinho em cada uma. Não. O povo que está em casa, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, tá? E aí, todos já conseguiram? Vamos lá, então? Olha só, então a gente já viu o seguinte: se está entre vírgulas, se estiver chamando alguém é um vocativo, se não está chamando ninguém. Então a questão é saber se é um adjunto adverbial ou um aposto. Se eu puder andar com essa expressão que está entre vírgulas para outro lugar, vou fazer um exemplo aqui. Se eu puder colocar esse plataforma especializada em criptogames no final da frase, vai ser um adjunto adverbial. Então pensa comigo aqui. Uma pesquisa da BAIS mostra que aproximadamente 9 em cada 10 jogadores revelam conhecer em algum nível o ecossistema de tecnologias imersivas, plataforma especializada em criptogames. Faz sentido? Eu botar não, porque não faz. Ou seja, é um termo que está entre vírgulas, mas ele não é móvel. Se não é móvel, ele não é um adjunto adverbial. E pensem comigo aí, antes de plataforma não tem pesquisa, que é um substantivo, e não tem base, que também é um substantivo? Então, ó, vem depois de um substantivo e não anda para lá e para cá. Então, esse termo que está aí é um aposto. Esse em algum nível seria Um adjunto adverbial. Ó, só para falar para o pessoal que está em casa que não ouve você. Me perguntaram aqui que na mesma frase tem assim, ó, em algum nível, que também está entre vírgulas. Esse em algum nível eu posso trocar de lugar. Eu poderia falar: uma pesquisa da BAIS, plataforma especializada em criptogames, mostra em algum nível que aproximadamente 9 em cada 10 jogadores revelam conhecer. Então ele está entre vírgulas e ele anda para lá e para cá, tá? Então isso, qualquer questão de termo que está entre vírgula, vocês podem usar esse raciocínio. Ou é vocativo, ou é aposto, ou é adjunto adverbial. Tranquilo? O adjunto adverbial, ele tem 3 possibilidades para ele. Deixa eu só voltar com a tela aqui para quem está em casa poder me ver. A nossa frase ela tem sujeito, verbo, complemento, né? Então, deixa eu só botar aqui em três possibilidades. 4, na verdade. Se um adjunto adverbial aparecer aqui, vai estar com uma vírgula só. Se ele aparecer aqui ou aqui, ele vai estar entre vírgulas. Certo? Se ele aparecer aqui no final, aqui eu botei até uma margem, nem precisava. Se ele aparecer no final, vai ter uma vírgula aqui. Certo? Esse termo que está com vírgula é o mesmo que eu falei agora há pouco no caso da crase. Que esses termos móveis, quando tem a e palavra feminina, tem acento, tem a crase.
Os outros casos, eles têm só a vírgula que os acompanha. Beleza? Podemos ir para a próxima questão? Deixa eu só apagar aqui o quadro. Oi? Letra A. Exatamente, eu fiz por eliminação. É aquilo que eu falei, se vocês conseguirem lembrar que se está entre vírgulas, ou é aposto, ou é vocativo, ou adjunto adverbial. Vocativo chama alguém. O adjunto adverbial troca de lugar. O aposto não troca de lugar e fica depois de um substantivo. Não precisa ser um nome. Se eu falar assim, olha, o exercício pessoal está na plataforma. Esse pessoal é um vocativo. Vai estar entre vírgulas também. Tá? Vamos aqui ao próximo. Ok. A próxima questão é sobre o que da língua portuguesa. Certo? Reparem que na frase vocês vão ter um que ali. É um que destacado. A frase é assim, olha, eu não tinha este coração em que nem se mostra. Na língua portuguesa, o que ele pode ser... Só botar aqui. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha. É só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.